Bom, boa tarde, meus caros. Agora sim, boa tarde. Conforme prometido em aula, estou aqui para passar para vocês uma rápida revisão de tópicos que serão cobrados na nossa disciplina agora, na nossa avaliação, melhor dizendo, da próxima sexta-feira, dia 1º do 4. Na verdade, eu não pretendo nessa revisão, até pelo tempo, fazer uma revisão exaustiva de todos os tópicos que a gente tratou em sala de aula. A ideia aqui vai ser, necessariamente, trazer alguns tópicos principais e, claro, uma revisada básica de cada um desses tópicos, sem que eu pretenda esgotá-los novamente. A gente sabe que são muitas matérias, muitas abordagens que, obviamente, não vão caber aqui agora numa revisão que se pretende rápida. Enfim, vamos dar início à nossa revisão para a prova da próxima sexta-feira. Nós começamos estudando em Direito Penal 1, como não poderia deixar de ser, alguns aspectos teóricos iniciais da disciplina. E aí, qualquer outro ramo do direito que eventualmente a gente fosse estudar, começaríamos necessariamente por esses aspectos um tanto teóricos e iniciais. A primeira ideia que nós estudamos na disciplina foi a ideia de que o direito penal, apesar de historicamente ser tido como um ramo do direito voltado fundamentalmente para a ideia de repressão, ele hoje, de acordo com a concepção moderna de direito penal, ele não se volta apenas a reprimir condutas, mas também a prevenir condutas. Nós sabemos que o direito penal brasileiro hoje, para além de disponibilizar mecanismos repressivos, disponibiliza também mecanismos preventivos. E aí a gente pode pensar em prisões cautelares, etc., medidas de segurança e, eventualmente, por exemplo, o potencial agressor pode ser impedido de chegar perto da potencial vítima, tem que ficar tantos metros distantes, tantos quilômetros distante, para que ele eventualmente através do direito penal se possa evitar uma conduta infratora por parte desse potencial agressor. Então a ideia é a seguinte, a ideia principal desse primeiro tópico. Vimos que, apesar do senso comum e do trato histórico do direito penal ser voltado para a ideia de repressão, hoje, a partir da ideia e concepção moderna de direito penal, temos que direito penal não é só repressão, mas é também prevenção. Então é uma concepção interessante, uma ideia interessante para a gente ter em mente para o decorrer da disciplina. Ato contínuo, nós passamos a enxergar as três dimensões do conceito de direito penal. Espero que vocês se lembrem, nós vimos então o aspecto formal, o aspecto material e o aspecto sociológico do direito penal. O aspecto formal, ou estático, nós estudamos que é o seguinte, é a lei penal posta, a lei penal escrita, é o direito penal quando ele toma forma de código, é o direito penal codificado, o direito penal escrito, é a lei penal. O aspecto material, por outro lado, são os comportamentos objeto da lei escrita. O que eu posso dizer com isso? Se o direito formal é o direito codificado, o direito material é aquela circunstância substancial ou material que deu aso ao direito formal, ou seja, aquele comportamento que o direito penal julga reprovável e ao qual o direito penal tenta sancionar ou impor uma sanção. A partir do momento que o legislador constata um comportamento reprovável que chama a atuação do direito penal, ele coloca esse comportamento material dentro de um código que é formal, que é estático. Então essas são as duas principais e primeiras dimensões do conceito de direito penal. O aspecto formal, lei penal escrita, temos aí, por exemplo, o nosso Código Penal, e o aspecto material. Por exemplo, a partir do momento que o legislador constata que matar alguém, cometer um homicídio, é um comportamento reprovável o suficiente a ponto de necessitar do albergue do direito penal, ele coloca esse comportamento material reprovável em lei. Então aí a gente tem muito claramente essa distinção entre aspecto formal e aspecto material do direito penal. O terceiro deles, e talvez menos abordado, menos conhecido pelo senso comum e talvez o mais interessante, é o aspecto sociológico ou dinâmico. Ou seja, o direito penal enquanto ramo do direito que reflete a sociedade e reflete a realidade social de um determinado momento histórico. E aí a gente deve enxergar a seguinte circunstância.
O direito penal, assim como outros tantos ramos do direito, ele deve se ater àquela realidade sociocultural ou àquela realidade histórica na qual ele está inserido ou a qual ele busca regular. Então, na medida em que a sociedade evolui, as práticas sociais evoluem, o direito penal, em alguma medida, ele tem que buscar acompanhar essa evolução. E nós vimos aí já em aula que nenhuma lei é completa e nenhuma lei se pretende completa. Por quê? Prever todo tipo de comportamento possível do ser humano é impossível. E o direito penal, como outro ramo do direito qualquer, também não poderia se imaginar completo. Principalmente a partir da ideia de que a gente tem que a sociedade evolui. E o direito penal, e o nosso Código Penal, sabemos, vem da década de 40. O direito penal, então, escrito e materializado na forma de lei, vejam e percebam as duas primeiras dimensões. O direito penal materializado na forma de lei, ele não necessariamente vai acompanhar aquela realidade social. E aí, por exemplo, nós vimos que o crime de adultério, lá em 2005, foi revogado do nosso Código Penal. Por quê? Principalmente orientado a essa ideia de que o direito penal reflete a realidade social em que ele está inserido e a qual ele busca regular. Até 2005, apesar de ter sido retirado do Código Penal apenas em 2005, o crime de adultério não vinha sendo aplicado na prática. E o que explica a não aplicação de um comportamento material que foi plasmado e codificado em lei e que não estava sendo aplicado pela jurisprudência nacional? Justamente o aspecto sociológico e dinâmico do direito penal. Porque a partir do momento que doutrina, jurisprudência e sociedade passam a tolerar um determinado comportamento, essa tolerância implica, de alguma forma, na não aplicação daquela conduta incriminadora, aquela conduta do adultério, por exemplo. Então nós temos aí, retomando, aspecto formal, direito penal escrito, é o direito penal codificado, o aspecto material, que são os comportamentos que são, de fato, levados ao código, os comportamentos que o legislador julga reprováveis, e, finalmente, o aspecto sociológico do direito penal, que é a ideia de que o direito penal deve acompanhar, em alguma medida, a evolução social. Vamos dar sequência. Um resumo rápido do que a gente acabou de discutir. Aspecto formal estático. O direito penal é um conjunto de normas. Aspecto material. O direito penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos. E aqui a gente já pode fazer um link lá na frente com os princípios do direito penal. Sabemos que direito penal, pelo menos na realidade jurídica brasileira, é a última ratio do ordenamento jurídico. O que eu quero dizer com isso? O direito penal só pode ser chamado a atuar quando nenhum outro ramo do direito oferece solução suficiente para aquela problemática que se busca resolver. Então, segundo o aspecto material do direito penal, o direito penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos, que, por sua vez, são codificados, tomando a forma e o aspecto material do próprio direito penal. Finalmente, o aspecto sociológico ou dinâmico é aquele que nos diz que o direito penal, para além de ser um direito codificado, para além de ser um direito que reprova condutas e incrimina condutas relevantes, ele é também um instrumento de controle social de comportamentos desviados. E nós enxergamos comportamento desviado a partir de um contexto e de um momento histórico social daquela sociedade, daquele meio que o direito busca regular. Por quê? Porque um comportamento que antes era intolerável, com o passar dos anos e com a evolução social, ele pode passar a ser tolerável pela sociedade e não necessariamente conclamar a atuação do direito penal. Vamos dar sequência. Depois que vimos a ideia de que direito penal no Brasil hoje não se presta necessariamente e somente para repressão, mas também para prevenção, vimos os aspectos do direito penal, os diferentes aspectos do direito penal, nós analisamos rapidamente uma digressão teórica aqui relacionada ao funcionalismo, que lá na frente vocês vão lembrar disso e vão pensar, realmente, foi interessante a gente ter aprendido aquela ideia da teoria funcionalista, as duas correntes funcionalistas, porque isso tem sim aplicabilidade prática. Talvez a gente não consiga enxergar isso necessariamente agora, mas a gente vai enxergar isso no futuro da disciplina, enfim, quando vocês forem estudar crimes em espécie. Vamos lá. Funcionalismo em matéria penal.
A primeira corrente funcionalista é a corrente do funcionalismo moderado ou teleológico. E lembrem-se, o funcionalismo moderado ele tem início lá atrás com um doutrinador chamado Klaus Roxin. A ideia do funcionalismo moderado é a de que a função do direito penal é a de assegurar bens jurídicos. Quando eu digo bem jurídico, eu estou querendo dizer o bem jurídico vida, ou seja, matar alguém atenta contra o bem jurídico vida. O funcionalismo moderado vem e diz que a função do direito penal é proteger esses bens jurídicos. Seja o bem jurídico vida, o bem jurídico propriedade, o bem jurídico família, o bem jurídico honra, enfim. A ideia do funcionalismo moderado é indicar-nos que a função do direito penal é assegurar bens jurídicos, assim considerados aqueles valores indispensáveis à convivência harmônica em sociedade, valendo-se de medidas de política criminal. Se o crime de homicídio visa coibir ataques ao bem jurídico vida, o crime de furto, o crime de roubo, visa coibir ataques ao bem jurídico propriedade. O crime de injúria, de difamação, visa coibir ataques ao bem jurídico honra, decoro. Por outro lado, o funcionalismo radical ou sistêmico, e aí percebam, lembrem-se dos nomes dos principais expoentes ali de cada uma dessas correntes. O funcionalismo radical ou sistêmico é um funcionalismo que tem início lá atrás com a construção doutrinária de um doutrinador chamado Gunther Jacobs, um alemão. A função do direito penal é a de assegurar o império da norma, segundo Jacobs, e segundo o funcionalismo radical. Percebam a diferença gritante entre essas duas acepções de funcionalismo em matéria penal. Segundo a primeira, funcionalismo moderado, a função do direito penal é resguardar, é assegurar bens jurídicos. Por outro lado, segundo o funcionalismo radical, a função do direito penal não é assegurar um bem jurídico, é assegurar o império da norma, ou seja, que a norma seja cumprida, independentemente do que ela está resguardando, independentemente do que ela está colocando. Vamos usar um exemplo. O crime de adultério, previsto no Código Penal Brasileiro até 2005, apesar de não estar sendo aplicado na prática, se fôssemos seguir a corrente do funcionalismo radical, ele deveria ser aplicado, independentemente dele não encontrar respaldo naquela realidade social atual. Ou seja, enquanto o funcionalismo moderado quer resguardar bens jurídicos, e se o crime de adultério, por exemplo, já não atenta contra nenhum bem jurídico de forma tão grave, não seria papel do direito penal interferir ali. Mas segundo a ideia do funcionalismo radical, cuja qual a ideia do direito penal não é assegurar bens jurídicos, mas a ideia de fazer cumprir a norma posta, o adultério, uma vez previsto no Código, tem que ser penalizado, tem que ser sancionado, independentemente do momento social, independentemente da gente perquirir de qualquer tipo de realidade social ou, enfim, evolução socioeconômica ou histórica. Então, a função do direito penal para o funcionalismo radical é a de assegurar o império da norma, ou seja, resguardar o sistema, mostrando que o direito posto existe e não pode ser violado. Uma frase que eu acho que ajuda a gente a lembrar bastante a ideia de funcionalismo radical. Para o funcionalismo radical, o direito penal escrito é um fim em si mesmo. Basta que o direito penal esteja escrito para que ele seja cumprido, para que ele seja objeto de sanção, enfim, aquela conduta que está prevista na lei vai ser sancionada de forma quase que, aspas, automática, segundo essa corrente do funcionalismo radical. Funcionalismo moderado, Klaus Roxin. Funcionalismo radical, Gunther Jacobs. Interessante saber definições e principais ideias de cada uma dessas correntes. Não só para fins de avaliação, não só para fins da nossa disciplina, mas para fins de compreender a dinâmica do direito penal e todas as matérias que vocês vão ver pela frente aí dentro e em matéria criminal. Uma rápida revisão aqui de pontos importantes das duas correntes. O funcionalismo teleológico de Roxin preocupa-se com os fins do direito penal, finalidades político-criminais, priorizando valores e princípios garantistas, em que o direito penal serve para proteger bens jurídicos. Atenção aqui. Respeito aos limites impostos pelo direito penal, pelos demais ramos do direito e pela sociedade. O direito penal deve se ajustar à sociedade e não o contrário. O funcionalismo radical, por outro lado, do Jacobs, ele preocupa-se com os fins da pena. A necessidade sistêmica deve ser considerada, em que a aplicação da norma serve para reafirmar a autoridade do direito penal.
respeito aos limites impostos pelo direito penal, sistema autônomo, autorreferente, autopoético, ou seja, ele se encerra em si mesmo. O direito penal ele não depende de outros ramos do direito para fins interpretativos ou de aplicação. O direito penal é um fim em si mesmo. E nesse caso do funcionalismo radical, segundo a ideia de Jacobs, a sociedade é quem deve se ajustar ao direito penal e não o contrário. Percebam aí a diferença entre essas duas correntes teóricas. Vamos lá, princípios do direito penal. Vou fazer uma pausa aqui só para pegar uma água. Dando sequência, falando dos princípios do direito penal. Nós vimos o princípio da legalidade, reserva legal, o princípio da intervenção mínima e retroatividade da lei penal, adequação social, insignificância, ofensividade, culpabilidade, proporcionalidade, humanidade, presunção de inocência e proibição do retrocesso. Pessoal, claro, princípios são importantes em todo e qualquer ramo do direito, mas eu acho que no direito penal especificamente, eles nos ajudam de maneira especial. Por quê? Porque compreendendo bem toda a sistemática principiológica que rege o direito penal, nós podemos compreender a lógica do próprio direito penal brasileiro. Nós podemos compreender como o direito penal brasileiro busca funcionar, qual que é a dinâmica do direito penal brasileiro. Pronto, resolvido. Enfim, vamos dar início aqui a uma revisão rápida de todos esses princípios, que são, obviamente, os principais. Eu não digo que existem só esses princípios. Muitos autores tratam de princípios do direito penal subdividindo esses princípios em outros e, eventualmente, tratando de outros princípios que, enfim, consideram mais adequados. Mas uma escolha minha, pessoal, a partir do momento que eu analiso vários autores e entendo que os principais princípios são esses, eu trago para vocês esses 11 aqui. Mas, claro, existem autores que tratam de outros, ou existem autores que tratam desses mesmos princípios a partir de nomes ou nomenclaturas diferentes. E se vocês forem olhar alguns textos aí em direito penal, vocês vão perceber isso. Alguns, inclusive, eu deixei para vocês na nave. E, se não me engano, até a própria revisão escrita que eu deixei na nave, se não me engano, tem alguns princípios com nomes diferentes. Mas não se engane, claro, tratam da mesma coisa. E mais do que entender o nome do princípio, eu quero que vocês entendam a ideia que ele abriga. Vamos lá. O primeiro deles, talvez o mais importante, o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade. Legalidade em matéria penal, nós sabemos que é fundamental. Por quê? Direito penal no Brasil, ele é aplicável na medida da lei. A Constituição, no artigo 5º, ela fala o seguinte, aspas, não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que isso quer nos dizer? O que isso quer nos dizer? O seguinte, condutas incriminadoras no Brasil só podem vir através de lei. Você não pode trazer uma resolução, uma lei, um crime, ou uma conduta incriminadora, ou uma sanção a uma conduta do ponto de vista criminal, através de uma resolução, nem através de um decreto, nem através de uma portaria, nem através de qualquer outro ato normativo que não seja lei em sentido estrito, lei formal. E aí, apesar de ser necessariamente através de lei, nós temos o outro lado da moeda do princípio da legalidade, que é a ideia do princípio da reserva legal, que é a seguinte, não basta ser lei, tem que ser lei editada pela União Federal. Por quê? Porque, segundo a Constituição Federal, compete à União Federal privativamente, ou seja, somente a ela, legislar sobre direito penal. Então, estados e municípios, e atenção aqui, pessoal, esse é um ponto interessante. Estados e municípios, eventualmente, na medida em que dispõem sobre direito penal, trazem normas de caráter criminal, penal, incorrem, obviamente, em inconstitucionalidade. Porque se a Constituição brasileira vem e nos diz que cabe privativamente à União Federal legislar sobre direito penal, somente a União pode fazê-lo. Estados e municípios que legislem sobre direito penal contrariam o princípio da reserva legal e, apesar de legislarem através de uma lei, não é uma lei cuja qual eles têm iniciativa para propor. Então, cabe apenas à União Federal legislar sobre direito penal. Atenção aqui, ponto importante. A regulação de determinadas matérias, então, deve ser feita necessariamente por meio de lei formal, lei estrito sensu, de acordo com as previsões constitucionais a respeito. A lembrança aqui do artigo 22, inciso 1º, compete privativamente à União legislar sobre direito penal.
Passamos para o princípio, então, da intervenção mínima. A ideia de que, no Brasil, pelo menos no direito penal brasileiro, e assim boa parte do mundo, o direito penal só é chamado em casos em que outros ramos do direito não sejam capazes de resolver aquela problemática. Ou seja, quando existe um ataque a um bem jurídico muito importante e considerado muito importante pela sociedade brasileira. O direito penal no Brasil é a última ratio, já disse isso para vocês. Ou seja, o que eu quero dizer quando eu digo que é a última ratio, última ratio, a palavra escrita em latim? É o seguinte, direito penal só pode servir a regular condutas que outros direitos, que outros ramos do direito, melhor dizendo, não são suficientes para regular. A criminalização de uma conduta só se legitima, então, se ela constitui meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Porque, na medida em que o direito penal ele impõe as penas mais gravosas ao indivíduo no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, a gente sabe que perder a liberdade é algo muito maior do que ser condenado a uma indenização civil, por exemplo. Então as penas e as consequências que o direito penal traz no ordenamento jurídico brasileiro são infinitamente mais gravosas que as consequências, por exemplo, que o direito civil nos traz, que o direito trabalhista nos traz, que no mais das vezes se convertem em obrigações de fazer ou obrigações de pagar, enfim. A ideia é, se o direito penal, ele próprio, nos oferece uma pleiade de sanções que são elas próprias graves, nada mais justo que o direito penal só discipline condutas que sejam igualmente graves. Então a criminalização, ou seja, tornar uma conduta crime, só se justifica se essa for a única forma, se esse for o único meio necessário para que se proteja aquele bem jurídico que se busca tutelar a partir da criminalização daquela conduta. Perfeito? Sequência. Princípio 3, princípio da irretroatividade da lei penal. A regra geral trazida no próprio texto da Constituição Federal é a irretroatividade em péjos. Estudamos isso, inclusive, agora na última aula. Ou seja, a lei penal ela só pode retroagir excepcionalmente e somente no caso de beneficiar o réu. Nós sabemos que lei penal que prejudica o réu, se ela é posterior ao cometimento da infração, ela não retroage. Nunca. Mas se ela é anterior ao cometimento da infração, também não, porque a lei que rege a infração é a lei do tempo do ato. Perfeito? Então, a regra geral trazida no próprio texto da Constituição Federal é a da irretroatividade em péjos, ou seja, a da absoluta impossibilidade de a lei penal retroagir para, de qualquer modo, prejudicar o agente. A exceção, já vimos, é a retroatividade in melius, ou seja, aquela retroatividade que beneficia o agente infrator. É quando a lei que vem também, de qualquer modo, vem a favorecer esse agente infrator, conforme o artigo 5º da Constituição. Vemos aí, ó, a lei penal não retroagirá, atenção, salvo para beneficiar o réu. A própria Constituição Federal nos traz esse comando normativo. Não é só o contexto do Código Penal. Seguimos. Princípio da adequação social. Como eu disse, se o direito penal é a última ratio e se ele busca criminalizar condutas que são extremamente relevantes do ponto de vista social, a gente perquire nesse meio do caminho aí pela ideia de que aquela conduta ela é adequada socialmente ou não. A partir do momento que aquela conduta passa a não ser adequada socialmente, já é um indicativo de que o direito penal pode ser chamado a atuar. Ou seja, há condutas que por sua adequação social, percebam, não podem ser consideradas criminosas. Em outros termos, segundo esse princípio, as condutas que se consideram socialmente adequadas não se revestem de tipicidade penal e por isso elas não podem constituir delitos, não podem constituir conduta criminosa. O direito penal, então, ele tipifica somente condutas que tenham relevância social. É a ideia, de novo, do adultério. Se o adultério não tem tanta relevância social hoje, a ponto de ser necessário conclamar a atuação do direito penal, o adultério, de certa forma, entre aspas, ele passa a ser tolerado socialmente. Então, o direito penal passa a não ser o direito responsável por regular essa conduta. Sequência. Princípio 5. Princípio da ofensividade. Para que se tipifique algum crime, galera, em sentido material, é indispensável que haja, pelo menos, um perigo concreto. Eu lembro que eu dei exemplo em sala de aula. Se eu estou no canto ali da sala pensando em assassinar alguém,
Não contei isso para ninguém. Estou aqui na minha cabeça pensando em assassinar alguém. Quero cometer um homicídio. Estou pensando seriamente em assassinar alguém e cometer esse homicídio. Na prática, eu não faço nada. Eu não conto para ninguém, eu não compro uma arma, eu não planejo nada. Eu só pensei. Qual foi o perigo gerado em concreto por esse fato de eu ter pensado em assassinar alguém? Nenhum. Então o direito penal ele só é chamado a atuar na medida em que deve existir algum perigo concreto. Ou seja, para que se tipifique algum crime em sentido material, é indispensável que haja real e efetivo dano a um bem jurídico penalmente protegido. Só que aí eu trouxe em sala de aula, aconselho ler novamente os slides levados para a sala. Existem jurisprudências conflitantes e que se conflitam no tempo, que se chocam com relação a essa ideia de perigo concreto. O STJ, por exemplo, já afirmou o entendimento de que é irrelevante a arma estar desmuniciada para a configuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Vejam como essa ideia de perigo concreto nem sempre é observada pela jurisprudência brasileira. Nesse caso específico, o STJ entendeu que mesmo uma arma que não tinha qualquer munição poderia subsumir-se à ideia de crime de posse ilegal de arma de fogo. Ou seja, teoricamente não existia qualquer tipo de perigo concreto naquela conduta. Pelo contrário, o perigo era completamente abstrato. Uma arma desmuniciada, ela não apresenta nenhum tipo de perigo concreto imediato. Teoricamente, não seria o caso de atuação do direito penal. Só que a jurisprudência, talvez até em atenção àquela ideia do aspecto sociológico e dinâmico do direito penal, entendeu ou passou a entender que alguns crimes, ainda que gerem apenas perigo abstrato, devem continuar sendo tratados como crime em sentido material. Vamos dar sequência. Princípio 6, o princípio da humanidade. Um princípio tranquilo e que para quem aí já estudou direito constitucional ou que ainda vai estudar direito constitucional, isso aqui passa a ser relativamente bem tranquilo de compreender. A gente tem 3 ali corolários desse princípio da humanidade, ou seja, consequências lógicas desse princípio da humanidade que se relaciona à dignidade da pessoa humana, etc. Primeira delas, no Brasil existe uma proibição principiológica e até mesmo constitucional de que haja penas cruéis e infamantes. Além disso, proibição de tortura e de maus tratos em interrogatórios policiais. A gente sabe que na prática não necessariamente isso acontece sempre, mas existe uma proibição principiológica no direito penal brasileiro. E, finalmente, a obrigação de o Estado dotar o sistema carcerário de meios e recursos que impeçam a degradação e a dessocialização dos condenados. Outro aspecto que a gente sabe que na teoria é muito interessante, mas na prática a gente não vê acontecendo na realidade carcerária brasileira. Sequência. Princípio 7. Princípio da insignificância. A tipicidade penal exige, então, alguma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar um injusto típico. O que eu quero dizer com isso? Se existe uma tipificação penal, criminal, de determinada conduta, nem sempre uma conduta que se adequa àquele tipo penal deve ser sancionada. Por quê? Porque muitas vezes aquela conduta ela não atingiu aquele bem jurídico de forma tão dramática a ponto de ser conclamada a atuação do direito penal. Então, o que deve acontecer aqui? Qual que deve ser o nosso pensamento aqui quando a gente pensa em insignificância? Deve haver uma proporcionalidade entre a gravidade da conduta, percebam, e a drasticidade da intervenção estatal. Ou seja, uma pessoa que furta um pacote de macarrão no supermercado para comer, o famoso furto famélico. É justo que o direito penal venha e traga a essa pessoa que furtou um pacote de macarrão no supermercado uma penalidade gravosa, como a restrição de liberdade, que é a penalidade direcionada àqueles que cometem o crime de furto? Claro que não. Por quê? Não existe proporcionalidade entre a gravidade da conduta, furto famélico, e a drasticidade da intervenção estatal, pena de prisão, no caso. Sequência, isso aqui também é muito importante. Outra vez a jurisprudência trazendo requisitos e trazendo pontuações interessantes para a gente. Dessa vez é o Supremo Tribunal Federal que nos traz. E isso aqui é cobrado em concursos, cobrado em provas. Muita atenção nesse ponto aqui. Peço a atenção de vocês.
o Supremo Tribunal Federal ele traz alguns requisitos para que seja qualificada a insignificância, vamos colocar assim. Ele já firmou jurisprudência assentando que a aferição do relevo material da tipicidade penal e a consequente aplicação do princípio devem se dar através da satisfação concomitante, ou seja, todos esses pontos aqui devem estar somados para que a gente chegue à ideia da insignificância. São os seguintes requisitos. Primeiro deles, mínima ofensividade da conduta do agente. 2, ausência de periculosidade social da ação. 3, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Veja bem, uma mãe que furta um pacote de macarrão no supermercado para dar comida para os filhos em casa, porque está passando por dificuldades financeiras, comportamento é reprovável? É sim. Ele é típico de alguma forma? É sim, porque está lá no Código Penal que roubar, furtar é crime. Por outro lado, não é um comportamento tão reprovável do ponto de vista social e do ponto de vista circunstancial, porque aquela mãe, ela roubou, furtou, melhor dizendo, um pacote de macarrão para alimentar os filhos em casa, que estavam passando dificuldade. E, finalmente, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Um pacote de macarrão faz algum supermercado ter prejuízo nesse país? Claro que não. Claro, isso não pode virar uma regra a ponto de todo mundo a todos ser permitido que possa roubar um pacote de macarrão. Obviamente que não. Mas as circunstâncias, e é por isso que esses princípios eles devem ser somados, eles devem estar concomitantemente identificados para que a gente seja levado à ideia de insignificância. Nós temos esses 4 pontos que peço atenção de vocês. Isso aqui é matéria de prova lá fora nos concursos públicos, e mais do que isso, é matéria para atuação profissional de cada um de vocês, aqueles que eventualmente forem se aventurar aí pelos vários ramos do direito penal, as várias oportunidades que o direito penal traz. Sequência, princípio da culpabilidade. Tranquilo, né, gente? Nullum crimen sin culpa. Não há crime sem culpabilidade. No direito penal primitivo até falava-se em responsabilidade objetiva, ou seja, a pessoa responder por uma conduta que ela sequer deu causa a ela. Mas hoje não. Hoje, o direito penal moderno, essa responsabilidade objetiva está erradicada. E agora a gente fala que só há crime se aquela pessoa concorreu de forma minimamente culposa para a ocorrência daquele crime. Quando eu digo culposa, eu digo culpa lato sensu, abarcando tanto a culpa estrito sensu, que é quando a pessoa não tem a intenção, mas age de forma com que aquilo aconteça, quanto o dolo, que é quando a pessoa, inclusive, tem a intenção de praticar aquela conduta tal como ela ocorreu. Então, princípio tranquilo, princípio da culpabilidade. Princípio agora da proporcionalidade. É um princípio assim, que tem base principiológica lá atrás, desde a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá em 1789, quando o artigo 15 da Declaração já dizia: a lei só deve cominar penas estritamente necessárias e proporcionais ao delito. Isso é óbvio, né, gente? Um crime de difamação. Sei lá, alguém chegou na mídia, difamou uma atriz. Essa pessoa que difamou a atriz poderia ser condenada a 30 anos de prisão? Claro que não. Isso não seria o quê? Proporcional. É claro, a pena ela deve existir, mas de forma proporcional à conduta que foi praticada. A Constituição ela traz aí esse princípio, não necessariamente de forma expressa, mas implicitamente em alguns tópicos. Por exemplo, quando ela exige a individualização da pena, ou seja, cada pessoa que concorreu para uma conduta criminosa deve ter sua pena individualizada na medida da sua conduta. Percebam, se existe um partícipe e se existe um autor central do crime, geralmente o partícipe tende a ter uma pena menor, porque eventualmente não foi ele quem assassinou, por exemplo. Lembrai do caso do Bruno e do macarrão, a gente discutiu isso em sala de aula, levantamos a polêmica no caso. Outro ponto que a Constituição aborda é o princípio da proporcionalidade. Proibição de determinadas modalidades de sanções penais. A gente não pode ter pena de morte no Brasil, a gente não pode ter tortura no Brasil, a gente não pode ter prisão perpétua no Brasil. Por quê? Porque isso não é proporcional. Além do mais, a admissão de maior rigor para infrações mais graves. A gente enxerga isso muito claramente na legislação infraconstitucional, quando a gente vê, por exemplo, a lei de crimes hediondos, que teoricamente são crimes muito mais graves e aos quais a sociedade julgou necessário impor penalidades também mais graves que as previstas no Código Penal, etc. Vamos lá. Princípio 10, o penúltimo.
Princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Lembrem aqui da problemática lá do Supremo, prisão em segunda instância. Lembrem-se aqui da algema. Ninguém pode ser algemado se aquela pessoa não estiver gerando algum tipo de transtorno ali para a autoridade policial que está prendendo ela, por exemplo, ou está ameaçando fugir. Porque a algema, ela é muito, enfim, ela tem um significado simbólico muito grande. E se a pessoa que está sendo conduzida, se ela presume-se inocente, por que você vai algemar ela? É como se a gente estivesse adiantando em alguma medida a penalidade. É estranho, né? Então existe a súmula vinculante 11 do Supremo. Lembrem-se dessa súmula, pode cair em prova. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Lembrem-se também do caso da prisão de segunda instância que nós estudamos em sala de aula. Todos eles ilustram muito bem essa ideia da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O último princípio, princípio da proibição do retrocesso. Os princípios e garantias consagrados no texto constitucional não podem ser ignorados ou desrespeitados. E o Supremo, que é o guardião da Constituição, está aí para reafirmá-los, defendê-los e impedir decisões que os contrariem, reformando-as ou cassando-as. É a ideia que a gente estudou em sala de aula de efeito cliquet, aquele efeito do montanhista. A partir do momento que ele chega em determinado ponto da montanha, ele só pode subir, ele não pode descer mais. No direito penal acontece o mesmo. O direito penal que evolui no sentido de assegurar maiores condições em termos de dignidade da pessoa humana, etc., não pode retroagir ou retroceder nesses termos. Princípio da proibição do retrocesso. Vamos lá. Classificação da norma penal, isso aqui é mega tranquilo também, matériazinha tranquila para a prova. Vamos passar aqui rapidamente. Uma primeira classificação, normas penais primárias, normas penais secundárias. As primárias são aquelas que se dirigem aos cidadãos, estabelecendo proibição de cometer delitos. As secundárias, aquelas dirigidas aos juízes, determinando ali a imposição de sanções penais para aqueles que as cometem. Ou seja, no crime de estupro, por exemplo, a norma primária, que é dirigida, um comando dirigido ao cidadão, é a de que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso, é um comando ao cidadão. Ô cidadão, você não pode fazer isso. A norma penal secundária é a que fala que quem comete essa conduta vai ter uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Juiz, se você estiver julgando alguém que cometeu essa conduta, dê a ele uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Entendido? Tranquilo, né? Normas penais incriminadoras, como o próprio nome diz, normas penais que trazem uma conduta a qual é direcionada a uma sanção ou enfim, criminalizam uma determinada conduta, melhor dizendo. É como se você entende que, a partir do momento que você entende que aquela conduta ela é reprovável o suficiente a ponto de chamar o direito penal para atuar, você criminaliza aquela conduta, é uma norma que define um crime, no mais das vezes. O crime de estupro, que a gente acabou de olhar ali, é uma norma penal incriminadora. Por outro lado, nós temos também normas penais não incriminadoras. Primeira, a gente pode ter normas penais permissivas, que são subespécies de normas penais não incriminadoras. Normas permissivas, que autorizam a realização de uma conduta em abstrato, por exemplo, a legítima defesa. Se alguém vai te matar, saca uma arma, aponta a arma para você. Você também está armado, você saca a sua primeiro e mata essa pessoa. Você matou uma pessoa, certo? Teoricamente, você incide lá no crime de homicídio. Mas aqui a gente tem uma norma permissiva que diz o seguinte: se você matou essa pessoa em legítima defesa, você não vai ser criminalizado por isso. Entendem? Normas complementares explicativas, outra subespécie de normas penais não incriminadoras, são aquelas que esclarecem, limitam ou complementam as normas penais incriminadoras dispostas na parte especial. É o artigo 59, que traz ali requisitos para o juiz dosar a pena do infrator, ou o artigo 26, por exemplo, que isenta de pena aquele agente que é doente mental. Ou seja, essas normas elas dão um complemento às normas incriminadoras. Aquela norma traz o crime, a norma incriminadora traz o crime, as normas complementares ajudam a interpretar como agir diante de determinadas circunstâncias dentro daquela ideia do crime trazido. Finalmente, em matéria penal, a gente tem aí as fontes do direito penal, e o que eu quero que vocês saibam aí para a prova e para o resto da disciplina, para o resto do direito penal,
é que em matéria penal, fonte imediata é só lei. Lei em sentido formal. Nós temos fontes imediatas, como jurisprudência, doutrina, enfim. Mas o que nos interessa e o que nos importa imediatamente em termos de direito penal é a lei em sentido formal. Em matéria penal, então, nosso regime institucional, não existe outra fonte imediata do direito a não ser a lei. Os costumes, a jurisprudência, a doutrina podem sim ter influência, mas não diretamente na sanção, mas talvez na modificação dessas leis, num futuro, eventualmente, ou na interpretação daquilo na jurisprudência, mas não são fontes imediatas do direito penal. O que é fonte imediata do direito penal, imediata, é lei, somente lei em sentido formal. E lembrem-se, lei criminal no Brasil só pode ser lei editada pela União Federal. Estado e município, Distrito Federal que edite norma de cunho criminal incorre em inconstitucionalidade. Pessoal, meus caros, eu fiz aqui uma revisão muito rápida, sei que eu devo ter falado rápido, mas a proposta era justamente essa, fazer uma coisa assim bem tiro curto, até para vocês poderem assistir isso com mais tranquilidade, sem ficar gastando muito tempo. Matéria da prova é essa. A prova está tranquila, vão cair questões ali que tem total conexão com o que a gente estudou em sala de aula. Quem foi em aula, quem estudou, quem leu o material da nave, quem leu a revisão que eu deixei agora, quem leu os slides, quem anotou, quem discutiu, tenho toda a certeza de que vai se dar muito bem na prova. A prova está tranquila, 15 questões fechadas, boa parte delas retirada de concursos, porque eu quero justamente que vocês percebam que tudo isso que a gente está estudando aqui reflete na prática, tanto na prática de quem está disposto a fazer concurso público, tanto na prática de quem está disposto a advogar em matéria de direito penal. Estudo, muitas vezes pode parecer muito teórico, mas isso é muito prático também. Nossa prova tem 15 questões, boa parte delas de concursos públicos, algumas adaptadas, outras eu elaborei com base nas nossas aulas. Uma questão aberta, opcional, vai valer ponto extra. 15 questões, cada uma valendo 2 pontos. A questão aberta também vale 2 pontos e ela pode servir eventualmente para compensar alguma questão fechada que você tenha errado, se você fizer ela e acertar, obviamente. Nossa prova na sexta, próximo dia 1º de abril. Vejo vocês lá. Um abraço, estou à disposição no WhatsApp, no e-mail. Qualquer coisa me perguntem. Nós vamos conversando aí, estou à disposição de vocês. Um grande abraço.